Olá pessoal, eu sou a Pro Meirelle e esse é mais um vídeo do canal Estuda que Vai. Agora vamos abordar um tema da química, que são os compostos iônicos. Mas como essa temática é um pouquinho complexa, demanda mais conhecimento e mais tempo, eu vou dividir em dois vídeos. No primeiro vídeo vai ser mais teórico, falando sobre compostos iônicos, e no segundo vídeo eu vou tratar as questões de provas anteriores da ETEC que abordam esse tema. Vai falar hoje sobre compostos iônicos da química. A ETEC ela já trouxe algumas questões sobre isso em algumas provas. É importante a gente dar uma aprofundada nesse conteúdo porque ele tem algumas ramificações e se a gente entender ele por completo, a gente já consegue até utilizar esses conhecimentos em outras questões de química. E para a gente falar sobre compostos iônicos, a gente precisa retomar o que é um átomo, a sua estrutura, as suas partículas fundamentais. Então, um átomo ele é composto ali por um núcleo, né? Então, um meio, onde tem os nêutrons e os prótons, e uma eletrosfera, onde ficam os elétrons. Então, esse núcleo, ele é mais estável, as partículas, elas ficam mais juntinhas. Já os elétrons, eles são, né, mais livres, ficam lá orbitando em volta desse núcleo. Os prótons, eles possuem cargas positivas, ó, aqui em verdinho, e os elétrons possuem cargas negativas. Em um átomo em que ele está neutro, ele possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Por exemplo, se ele possui 8 prótons, ele vai possuir 8 elétrons. Então, mais 8 menos 8 é igual a 0. Então, significa que ele está neutro. Mas ele também pode estar carregado. E aí, a gente chama ele de íon. Ele pode estar carregado tanto positivamente quanto negativamente. Como que acontece isso? Através da perda ou ganho de elétron. Os prótons, a gente não mexe neles, eles estão aqui no núcleo, ligados por uma energia muito forte, com os nêutrons aqui. Já os elétrons, eles estão aqui mais livres, mais soltos, então eles podem tanto sair do átomo, quanto vir também um elétron de fora e compor aqui a eletrosfera. Então, quando um átomo ele perde elétron, ele está perdendo carga negativa. Então, ele vai ter mais prótons do que elétrons. Então, ele vai ficar carregado positivamente. Agora, se ele ganha um elétron, vem um elétron de outro átomo para ele vai estar ganhando carga negativa. Então, ele vai ter mais elétrons do que prótons. Então, ele vai ficar carregado negativamente. Vamos para um exemplo prático. Então, a gente tem aqui um elemento químico que ele tem 4 prótons, ó, 4 cargas positivas. Lembrando que quando a gente sabe a quantidade de prótons, a gente já tem como saber qual elemento químico se trata. É só olhar lá na tabela periódica, ó, e ver qual tem o número 4 aqui, ó. Então, ele se trata do berílio. Então, esse elemento químico, ele está aqui, ó, carregado. Qual seria a forma neutra dele? Se ele tem 4 prótons, ele deveria ter 4 elétrons, né? Que a gente percebe aqui, ó, que nesses dois casos, ele não tem 4 elétrons. Ele tem aqui 3 e nesse ele tem 5. Quando ele tem menos elétrons do que prótons, ó, nesse caso, 1, 2, 3, 4 prótons e 1, 2, 3 elétrons, ele tem mais carga positiva do que negativa. Então, a gente fala que ele é um cátion, tá? Já nesse caso aqui, ó, que ele tem 4 prótons, mas ele tem 5 elétrons, ele tem mais carga negativa do que positiva. Então, a gente fala que ele está carregado negativamente, então ele é um ânion. Bom, quando estava na escola, teve um professor que ele falou um macete pra gente, pra decorar o que é o ânion e o que é o cátion. Que ele falou é que o ânion, ele tem 2 N's, né? Então, ele é negativo. Já o cátion, ele só tem um N, então ele é carregado positivamente. Agora sim, agora que vocês já sabem o que é um íon, a gente já consegue falar sobre compostos iônicos. Então, aqui, ó, no site Mundo Educação.
são caracterizados pela união entre elementos metálicos e não metálicos, por meio de uma transferência de elétrons, resultando em íons, tá? Então, é a formação ali de íons através dessa transferência de elétrons, tá? Um átomo doa elétrons e outro recebe elétrons. Então, e esses elementos metálicos e não metálicos? Aí dificultou um pouco, né? Para a gente saber o que é um elemento metálico e um não metálico, a gente precisa recorrer aí à tabela periódica, tá? Então, aqui a tabela periódica, ela tem aí os 118 elementos químicos. E aqui, em azul, ó, tem os elementos que são os metais. Aí, em verde, a gente tem aqui os semimetais. E em laranja, os não metais. Então, o que seria um composto iônico? Seria a ligação de um metal aqui com um não metal, tá? Um exemplo clássico, pessoal, que vocês vão ver muito na prova da ETEC é o sal de cozinha, que é o NaCl, então o sódio e o cloro. Ele é um composto iônico, tá? O sódio, ele é aqui, ó, um metal, vejam que ele é, ó, um metal, e o cloro, ó, ele é um ametal. Então, vamos olhar a formação do sal de cozinha. O sódio aqui, vamos olhar quantos prótons ele tem, ó. Então, aqui na tabela ele diz que ele tem 11 prótons. Vamos fazer a contagem aqui dos elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui, nesse caso, ele está neutro, tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Mas o sódio, ó, ele está aqui doando o seu elétron para o cloro. Então, quando ele doa um elétron, ele vai doar uma carga negativa. Então, ele vai ter mais carga positiva como resultado, né? Do que cargas negativas. Então, ele vai virar um cátion, um íon positivo. Já o cloro, ó, ele tá recebendo um elétron a mais. Então, ele vai ter mais carga negativa do que positiva aqui no seu núcleo. Então, ele vai se transformar em um ânion, em um íon negativo. E a gente já sabe que positivo com negativo se atrai, né? Vira aquela relação de amor. E vão se ligar aí formando o sal de cozinha. Mas aí a pergunta que não quer se calar. Por que que o sódio, ele doa o seu elétron e por que razão que o cloro recebe um elétron? Por que que isso acontece? Bom, aí a gente vai ter que aprofundar um pouquinho mais e compreender a eletrosfera. Então, aqui nós temos a representação de um átomo, tá? O núcleo aqui e a eletrosfera aqui em volta. A gente percebe que essa eletrosfera, ela tem camadas. Ó, então, esses elétrons, eles estão dispostos ali de uma forma mais organizada em camadas, tá? Então, por exemplo, um átomo neutro ali, que ele tem 18 prótons, ele vai ter 18 elétrons. E esses 18 elétrons, eles vão estar distribuídos de forma organizada nessas camadas. E cada camada aqui, ó, ela é representada por uma letra. Então, a gente tem a camada K, a camada L. E essa quantidade aqui, ó, 2, 8, 18, são a quantidade de elétrons que cada camada suporta. Então, a primeira camada aqui vai suportar 2 elétrons, e assim por diante. E cada camada aqui, ela também tem um subnível, tá? Então, esses subníveis, eles são também representados por letras. E aí, a gente tem um diagrama muito famoso, que é o diagrama de Linus Pauling. Aqui. E esse diagrama, ele vai representar as camadas e os subníveis. Ó, e a gente percebe aqui que esses subníveis, eles também suportam uma quantidade de elétron. O subnível S suporta 2 elétrons, o P 6 elétrons, o D 10 elétrons e o F 14. E a gente vai ler dessa forma aqui em zigue-zague, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e assim por diante, ó, sempre
em zigue-zague. Mas, enfim, o que isso significa? Por que isso é importante para a gente entender a ligação iônica? Bom, a gente está falando sobre o cloreto de sódio, né? O sal de cozinha. Então, o cloro e o sódio, né? Eles têm uma quantidade ali de elétrons distribuídos ali pela sua eletrosfera, pelas suas camadas. Vamos fazer a distribuição eletrônica de cada um para a gente compreender ali o porquê que eles doam e o porquê que eles recebem elétrons. Quando a gente faz a distribuição eletrônica do sódio, né, e como que a gente faz essa distribuição? Primeiro a gente precisa olhar lá na tabela e ver a quantidade de elétrons aqui que ele tem de forma neutra, né? Então, ele tem 11 elétrons. Então, a gente pega esse 11 elétrons e distribui ali pelas camadas até dar o número 11. Então, por exemplo, 1s2, 2 elétrons. 2s2, mais 2. Então, a gente soma aqui. 2 mais 2, 4. 2p6. Então, ele suporta aqui 6 elétrons. Então, dá 10 aqui, né? 2 mais 2, 4, mais 6, 10. 3s1, né? Aqui, a gente coloca apenas um elétron, porque ele tem 11 elétrons, né? Aqui, ele suportaria até 2, né? O 1s2. Mas por que não é o 1s2? Porque ele tem 11 elétrons e a gente precisa fechar aqui com 11. Então, a gente sabe que na última camada, aqui, ó, 3s1, aqui, esse numerinho aqui da frente representa o número da camada, né? Então, na terceira camada aqui, que é a última, a gente chama de camada de valência. Ele tem apenas um elétron. E aí, pessoal, existe uma regra, que é a regra do octeto na química, que diz que a camada de valência, que é a última camada, ela precisa ter 8 ou 2 elétrons no caso do hidrogênio, tá? Isso vem dos gases nobres, porque quando a gente vê aqui a tabela periódica, existem aqui, ó, os gases nobres, ó, o hélio, neônio, argônio. Esses gases aqui, eles não fazem ligações químicas com outros elementos, porque eles já são estáveis, eles já são estabilizados, porque eles têm 8 elétrons na última camada, na camada de valência. Então, os químicos entenderam que um átomo que tem 8 elétrons na camada de valência é um átomo estável. E todos os elementos, eles buscam essa estabilidade. Então, eles doam elétrons ou recebem elétrons para buscar essa estabilidade, para buscar ter 8 elétrons na camada de valência. Então, aqui, ó, olha só que interessante. O sódio aqui, ele tem um elétron apenas na camada de valência. Isso não é bom para ele não quer ter um elétron, ele quer ter 8. Então, o que é mais fácil para ele? Ganhar 7 elétrons ou perder esse elétron aqui? É mais fácil ele perder um elétron, porque quando ele perde esse elétron, ó, olha o que sobra. A camada 2, e a camada 2, ó, tem 6, 7, 8 elétrons. Então, aí ele fica estabilizado. Então, é por isso que o sódio, ele doa esse elétron para o cloro, porque ele quer doar esse elétron para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Agora, vamos ver o cloro. O cloro, ele já tem essa distribuição eletrônica. Vamos dar uma olhadinha na tabela para ver quantos elétrons ele tem, ó. 17, né? Então, ele tem 17 prótons e, consequentemente, 17 elétrons na sua forma neutra, né? Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica desses 17 elétrons. Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica, ó, a gente vai contando ali, conforme o diagrama de Linus-Pauling, até dar 17 elétrons, tá? Então, 1s2, 2s2, 4 elétrons, 3p6, 10 elétrons, 3s2, 12, 3p5, né? Então, já dá 17. Então, o cloro, com essa distribuição eletrônica, a gente consegue perceber, ó, que ele tem em sua eletrosfera 1, 2, 3 camadas. E na terceira camada, que é a de valência, ele tem
7 elétrons, ó. 5 mais 2, 7 elétrons. Então, faltam apenas um elétron para ele completar aí os 8. Então, para ele é mais fácil perder esses 7 elétrons ou ganhar um elétron. Para ele é mais fácil ganhar um elétron, né? Uma quantidade menor. Então, por isso que ele tende a receber do sódio esse elétron. Então, um tem a tendência de doar um elétron e o outro tem a tendência de receber um elétron. E como que a gente deduz a fórmula que será esse composto? A ligação química ali desses dois íons. O sódio aqui, ele tá com a carga mais 1. Já o cloro, ele tá com a carga menos 1. Então, quando não tem nada aqui, não tem nenhum número, a gente já sabe que é o número 1, tá? Então, como que a gente faz para deduzir essa fórmula? O número que tá aqui, ele vai aqui para baixo, e o número que tá aqui, ele vai aqui para baixo. Como esses dois números, eles são o número 1, então a fórmula acaba ficando NaCl mesmo, tá? Mas para entender melhor, vamos pegar outro exemplo com outro tipo de íon. Por exemplo, aqui, eu tenho o Al, que é o alumínio, e o O, que é o oxigênio. O alumínio, ele tá com a carga de mais 3, que significa aqui que ele perdeu 3 elétrons, então, por isso, ele tá com mais cargas positivas, 3 a mais, no caso. E o oxigênio aqui, ele tá com a carga menos 2, isso significa que ele recebeu 2 elétrons. Então, nisso, ó, a gente já consegue deduzir a fórmula. O mais 3 aqui, ele vai para baixo aqui, e o menos 2 aqui, ó, o 2, ele vai aqui para baixo. Então, a fórmula química resultante do íon aqui de alumínio com o íon de oxigênio vai ser Al2O3. Mais um exemplo para fixar. Esse aqui é o magnésio, o cátion de magnésio, né, que tá aqui com a carga mais 2. E o ânion aqui de bromo, que tá com a carga menos 1, né? Então, aqui o 1 ele tá representado, mas às vezes vocês vão ver só um sinalzinho de menos aqui. E aí, a gente vai pro ladinho aqui, ó, escorrega. O magnésio vai ficar, então, com o 1, aqui da carga do bromo. E o bromo vai ficar aqui com o 2 da carga do magnésio. Então, a fórmula química vai ficar MgBr2. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tchau, tchau!